Bom dia, Pedro. Dia, Carlos. Beleza? Só entrar aí. Bom dia, Duda. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Guardar um minutinho aí pro pessoal chegar. Bom dia, Débora. Bom, vamos lá. Depois o pessoal vai, se chegar, vai entrando aí. Todo mundo tá me ouvindo direitinho, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Nós finalizamos com a aula de ontem gravitação universal, tá? Que é a parte que envolve lá o estudo dos corpos celestes e de todos os objetos que deslocam no nosso universo, tá? Sexta-feira tem uma atividade avaliativa que eu vou postar para vocês lá no Eclass. E como está no cronograma, vocês terão uma semana para responder. Então, o prazo é mais do que suficiente para responder essas questões e me enviar com o respectivo cálculo até o dia 20, tá? Que essa é uma atividade que é avaliativa para vocês. Diferente das outras unidades, ela não vai estar no CPB Prova, por isso que vocês vão ter que me enviar o cálculo, porque sou eu que vou realizar a correção, tá? Essa atividade vai ser sobre gravitação universal que a gente estudou e acabou encerrando ontem. Agora nós vamos iniciar um último conteúdo novo que nós temos no primeiro ano. Último assim, provavelmente nós conseguiremos chegar em hidrostática, tá? Hidrostática é um assunto do primeiro ano. Então, na realidade, isso daqui, estática, não é o último assunto. Porém, como a maioria dos professores não conseguem chegar nesse conteúdo de hidrostática, a gente não estava conseguindo chegar por causa do volume de conteúdo. O módulo e os livros atuais jogaram esse assunto de hidrostática para o segundo ano, tá? Porém, é um assunto referente ao primeiro ano, faz parte de mecânica. Se a gente concluir estática e tivermos ainda mais aula, a gente vai passar uma introduçãozinha de hidrostática também, tá? Espero que dê tempo de chegar nessa introdução de hidrostática, porque aí quando começar lá o segundo ano, a gente já vai ter uma noção, fica mais fácil para entender a hidrostática. Porém, se não der, esse daqui será o nosso último assunto. É o último assunto, o último conteúdo que tem no nosso módulo, tá?
Estática de corpos rígidos. Bom, então o que é estática de um corpo? Estática de um corpo está relacionada com, o próprio nome está dizendo, estabilidade. Então, o corpo que se encontra estável, tá? Estabilizado, ele está em estática, né? Trocando em miúdos, o corpo que está em equilíbrio, que está parado, certo? Se um corpo está parado, ele está estático, certo? Bom, nós vamos estudar aqui estática de um ponto material. O que é um ponto material? Aquilo que eu falei no início do ano para vocês. Um objeto que apresenta dimensões desprezíveis que não precisam ser consideradas nos cálculos, tá? E vamos estudar também o equilíbrio de um corpo rígido, um corpo extenso rígido, que já envolve também aquela característica de dimensão do corpo, tá? E as aplicações dessa estática, que são as máquinas simples que nós temos, que foram criadas com o objetivo de facilitar a movimentação de corpos através do princípio da estática. Então, nós temos lá roldanas, temos alavancas, são dispositivos simples que são utilizados para melhorar a transmissão de força ou movimentação de objetos através da aplicação de força, certo? Bom, primeiro, o equilíbrio de um ponto material. Como eu disse para vocês, ponto material quando as dimensões do corpo não influenciam na análise do movimento. Então, o equilíbrio de um ponto material ele vai ser obtido quando a força resultante que atua no corpo for igual a zero. Isso nós já havíamos estudado na dinâmica quando falamos de Newton. Então, Isaac Newton estabeleceu, baseado no princípio de equilíbrio, de estática. Lembra que tem equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, quando o corpo estava em repouso. Equilíbrio dinâmico, quando o corpo estava em movimento. Nós estamos estudando aqui equilíbrio estático, porque nós estamos estudando estática de corpos. Então, a primeira lei, força resultante igual a zero, implica que um ponto material vai se encontrar em equilíbrio, se a soma de todas as forças que atuam sobre ele for zero. Então, por exemplo, você tem um ponto aqui, e esse ponto está submetido a F1, F2 e F3. A depender desse ângulo, o corpo pode ficar parado, certo? Por quê? Você vai ter aqui F1, F2, F3, desculpe. A resultante vai ser exatamente igual a F2. Então, se essa resultante vai ser igual a F2 e tem o sentido oposto, você vai anular uma a outra, a depender do ângulo e da intensidade dessas forças. Então, você pode aplicar a força aqui. Uma força para o leste, uma força para o sul e uma terceira força para noroeste. A dependendo do ângulo e da intensidade da força, essa força F3 pode anular essas duas e, consequentemente, gerar um equilíbrio. E a força resultante sendo zero, o corpo permanece parado. A mesma coisa que eu disse, uma pessoa me puxa com 10 newtons para o lado, a outra com 10 newtons para o outro, eu vou ficar parado porque as forças estão em equilíbrio. Então, você pode obter esse equilíbrio através da soma das forças resultantes igual a zero, certo? Bom, então, para que ocorra esse equilíbrio estático, nós já falamos que é necessário que a força resultante seja zero. Imagine que nós tenhamos aqui, ó, três forças, F3, F1 e F2. Diferente aqui dessa primeira situação. Aqui você tem F3, F1 e F2. F3 você pode decompor aqui em uma componente Y, outra componente X, e uma vai anular a outra aqui se elas forem iguais. E aí vai dar zero
a resultante. Aqui a mesma coisa. Você tem F1. Oi. Aqui você tem F1, F2 e F3. F3 está para o sul, F1 para nordeste e F2 para noroeste. Como é que essa resultante aqui pode dar zero? Se você decompor F1, você vai ter F1Y, F1X, F2X, se decompor F2 e F2Y. Se você somar F1 e F2 e for igual a F3, você vai achar, uma vai anular a outra. Se você pegar F1Y e diminuir de F2Y, F2X, desculpa, F1X e F2X, e forem exatamente iguais, uma vai anular a outra, a resultante vai dar zero. Certo? E aí, consequentemente, a resultante total dá zero. Então, independente de você ter duas forças, três forças, como você tinha aqui, ou quatro forças, se a soma delas der zero, o corpo, o ponto material, vai estar em equilíbrio estático. Certo? Bom, se falhar aí a internet, alguma coisa, vocês me avisam, por favor, para eu desligar a câmera aqui para melhorar. Bom, um corpo rígido, tá? Aí já é outra situação. Primeiro, o equilíbrio de um ponto material. Para analisar e existir o equilíbrio de um ponto material, é necessário que nós tenhamos força resultante igual a zero, atendendo à primeira lei de Newton, certo? Se o corpo for rígido, se for uma estrutura maior, então isso vai depender do centro de massa desse corpo. O que é centro de massa? O centro de massa é o ponto onde você tem a concentração de massa do corpo, tá? Que é o centro desse corpo. Por isso que o nome é centro de massa. É exatamente no meio. Observe aqui, ó. É o eixo de simetria do corpo, o ponto central do eixo de simetria do corpo. Então você tem aqui, em objetos lineares, você tem o centro de massa aqui, ó, você vai ter o centro de massa, no círculo, o centro de massa, certo? Se for um objeto plano, você vai ter o centro de massa aqui, ó, centro de massa, centro de massa. E se for um corpo sólido, a mesma coisa, você traça os eixos de simetria e determina na parte central o centro de massa, tá? Um sistema físico constituído por vários pontos materiais podem ser representados por um único ponto material, que é exatamente o que a gente chama de centro de massa, tá? Então, se você tem um corpo qualquer, se você traçar várias linhas dividindo o corpo em partes iguais, que a gente chama de eixos, esses eixos, no ponto central, vai nos estabelecer o centro de massa, tá? Bom, por que a gente precisa saber do centro de massa para o equilíbrio de um corpo rígido? Então, quem faz o corpo se equilibrar é exatamente a força gravitacional através do peso. Então, o centro de gravidade depende do centro de massa. O que é o centro de gravidade? É o ponto onde a gente pode imaginar que esteja concentrado todo o peso do corpo. É por onde a força gravitacional puxa um corpo. Ah, professor, mas todo o corpo é puxado pelo centro dele, o que representa a sua totalidade quando você analisa o peso. Não, nem sempre, tá? Por exemplo, um cubo, ele apresenta um centro de massa que vai estar aproximadamente no meio desse cubo, certo? Mas se você pega aqui uma cadeira, por exemplo, igual essas carteiras escolares que nós temos lá na sala de aula. Essa cadeira, ela tem um centro de massa que não corresponde ao meio do assento. Por que não? Porque ela tem um braço lateral com uma prancha onde você apoia seu livro para poder escrever. Então, ela não é uma estrutura uniforme. O centro de massa, devido
aquele braço e aquela placa de madeira, aquela mesa lateral que você utiliza para escrever, aquilo vai mudar o centro de massa daquela cadeira. Então, o centro de massa não vai ser sempre no meio do corpo. Depende da estrutura do corpo, certo? Então, é preciso determinar o centro de massa e o centro de gravidade. Bom, no caso de um campo gravitacional uniforme, este ponto coincide com o centro de massa do corpo. Tá? Aquilo que eu falei. O centro de massa serve para a gente determinar o centro de gravidade. E a gente pode utilizar todas as propriedades do centro de massa para analisar o equilíbrio do corpo. Certo? Então, nesse ponto é que a gente vai estabelecer a análise para as características de equilíbrio, sempre utilizando o centro de massa. Bom, agora que a gente sabe que isso representa o centro de massa, o centro de gravidade, a gente pode analisar o equilíbrio de um corpo rígido. Então, nós temos tipos de equilíbrio. Um sistema constituído por vários pontos materiais, ele pode ser representado por um único ponto material que lhe seja equivalente ao centro de massa. Aquilo que eu falei aqui, ó. A gente pega, traça as linhas, o ponto que coincide com a junção de todas as linhas estabelece o centro de massa, que é o nosso centro de gravidade. Tá? Equilíbrio estável. O equilíbrio que mantém o corpo parado, tende a manter o corpo parado. Então, qualquer pequeno deslocamento angular ou linear sofrido por esse corpo resulta na tendência de retorno à posição de equilíbrio. Então, a gente chama de equilíbrio estável, porque mesmo que você desequilibre esse corpo momentaneamente, ele volta para a posição de equilíbrio. Tá? Seria no caso aqui, você tem a bola dentro de uma cuba. Se você empurra a bola para uma lateral ou para a outra da cuba, a tendência é ela voltar e, depois de um certo tempo, parar no centro da cuba novamente. A mesma coisa é o João Bobo, aquele brinquedinho que você usa para distrair a criança. A criança empurra o boneco devido ao centro de gravidade que está na base aqui. Você pode observar que aquele objeto normalmente, esse brinquedo, esse João Bobo, normalmente é feito de borracha ou plástico. Você vai encher de ar, mas na sua base tem uma estruturazinha, normalmente com areia, que mantém esse centro de gravidade mais próximo da base. Tá? Então, quando você empurra o boneco para um lado ou para o outro, para frente e para trás, ele sempre volta para a posição de equilíbrio, por causa do que? Do centro de gravidade, que é onde o peso atua, puxando o objeto para baixo, tendendo a ficar novamente na posição vertical, certo? Então, isso é equilíbrio estável, quando qualquer deslocamento sofrido pelo corpo tende a voltar à posição original, à posição de equilíbrio, certo? Então, o equilíbrio do corpo rígido tem o equilíbrio estável, que é aquela tendência do corpo voltar para a posição de equilíbrio. Esses são os tipos de equilíbrio de corpos rígidos. Nós temos também o equilíbrio instável. Instável é o contrário de estável. Se estável é a tendência de manter na posição original, instável é justamente o oposto. É a tendência dele não ficar na posição original. Então, por exemplo, se você tiver essa situação aqui, a cuba virada ao contrário e a esfera na parte superior, qualquer pequeno toque vai fazer com que essa esfera role para um lado ou para o outro e ela nunca vai voltar, se não tiver aplicação mais de força, para a posição original de equilíbrio. Então, qualquer pequeno deslocamento angular resulta em tendência de continuar tombando ou se afastando da posição original, certo? No caso desse suporte de garrafa aqui, ele está num ponto de equilíbrio. Qualquer força que eu aplicar aqui, a tendência é essa garrafa sair aqui, desencaixar
e cair, tá? Novamente, por quê? Por causa do centro de gravidade, certo? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Pode continuar? Abra o microfone Pode, e me professor. avisa. Pode, tá todo mundo entendendo, né? Olha lá. Bom, então o que que acontece? Nós temos equilíbrio estável, equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente, tá? Quando a gente fala de equilíbrio de corpo rígido. Se for ponto material, professor, ponto material tem equilíbrio estável, tá bom? Quando você aplica as forças, por quê? Porque a dimensão do corpo não vai ser importante na análise. Um ponto material, ele não pode tombar, certo? Ou rolar. Ele é apenas um ponto. Então, o equilíbrio, quando as forças estiverem em equilíbrio, ele está estável. Se não tiver em equilíbrio, ele desestabiliza, certo? Nesse caso aqui, de um corpo rígido, uma estrutura maior, que as dimensões podem influenciar no movimento, você tem os três tipos de equilíbrio. Equilíbrio estável, instável e indiferente. O que é o equilíbrio indiferente? Quando qualquer deslocamento da posição de equilíbrio resulta em uma nova posição de equilíbrio. Ou seja, a bola está no plano. Você tocou, deu um empurrãozinho na bola, ela rola e para lá na frente. Se você não tocar mais na bola, ela adquiriu uma nova posição de equilíbrio aqui na frente. Se eu tocar para o outro lado, empurrá-la para o outro lado, ela vai rolar. Quando chegar aqui, num determinado ponto, a depender da intensidade da força, ela vai o quê? Parar novamente, estabilizando e adquirindo uma nova posição de equilíbrio, certo? Isso por quê? Porque quando você aplicou a força, você criou uma resultante diferente de zero, o corpo rolou, apresentou um deslocamento devido à sua massa, força vezes massa igual a aceleração, força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, e aí depois esse corpo estabiliza de novo, voltando à posição de equilíbrio, tá? Então ele rola, mas o centro de gravidade faz novamente o peso estabilizar o corpo e ele parar novamente em uma nova posição de equilíbrio, ok? Então são os três tipos de equilíbrio de corpos rígidos: estável, instável e indiferente, tá? Bom, aqui o exemplo, ó, exemplos para vocês entenderem. Equilíbrio estável. Imagine que eu tenho um cone. Se eu tiver um cone, botar o cone na superfície pela base, que é a parte mais larga, esse cone vai estar em equilíbrio estável, né? A tendência dele é permanecer no local. Se eu aplicar uma pequena força aqui, eu posso até levantar um lado da base, mas se eu soltar rapidamente, ele volta e estabiliza na base. Instável seria o contrário. Se eu pegasse o cone e colocasse na superfície através da ponta, equilibrasse na ponta. Qualquer toque que eu desse aqui, ele ia mudar, modificar a posição e esse corpo, desculpe, não estaria mais em equilíbrio estável, tá? Ele ia entrar em movimento. E indiferente, se eu coloco o cone deitado na superfície. Se eu der um toquezinho no cone, ele vai rolar, mas vai parar depois numa posição diferente, mas com características semelhantes a essa aqui. Então, ele volta a uma nova posição de equilíbrio a partir do momento que eu dei o toque nele. Se eu analisar nos exemplos que eu dei através das esferas, o corpo aqui numa cavidade côncava, se eu tocar, ela vai subir para um lado ou para o outro, mas acaba descendo imediatamente depois e parando na base, voltando ao equilíbrio original, equilíbrio estável. Se estiver aqui em cima, na parte convexa, e eu der qualquer toquezinho, ela vai rolar e descer pela lateral, então vai modificar completamente a posição dela, e aí, provando que está instável.
e indiferente, como nós vimos aí, na superfície. Eu toco na esfera, ela pode até rolar para um lado ou para o outro, mas chega um determinado momento que ela vai parar novamente, adquirindo uma nova posição de equilíbrio. Beleza? Ficou claro aí o que é equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo rígido? E ficou clara a diferença entre os três tipos de equilíbrio: estável, instável e indiferente? Tranquilo? Então vamos lá. Vou continuar. Bom, equilíbrio de corpos rígidos. Você pode analisar o equilíbrio de um corpo de corpos que estão apoiados, tá? Um corpo simplesmente apoiado fica sob ação somente de duas forças. É aquilo que nós vimos lá na primeira lei de Newton. O corpo está parado, apoiado numa superfície, tá? As duas forças que atuam, a força aplicada pelo apoio, que é a reação normal da superfície, e a força peso. Se essas forças se anularem, o corpo apresentará resultante igual a zero e, consequentemente, ele vai estar em equilíbrio estático, certo? Bom, o equilíbrio de um corpo rígido, ele depende dessa estabilidade de forças, tá? Existe uma característica nova para vocês, que é chamada de torque. Torque ou momento da força. O que é torque? Torque do motor, por exemplo. Qualquer motor a combustão, um motor elétrico, ele tem um torque. Torque é, desculpe, é a velocidade com que esse eixo do motor gira em torno do ponto fixo. Então, o torque ele está relacionado com o movimento do corpo em relação ao ponto de apoio, ao ponto fixo. Num eixo dentro de um motor, o mecanismo gira em torno do eixo. E esse movimento de giro, ele dá o torque do motor. Tá? No caso de qualquer objeto, alavanca ou objeto que apresente movimentação em relação ao ponto fixo, nós teremos um torque. Tá? Então, momento de uma força. O que é o momento da força? É a eficiência de uma força em produzir rotação num corpo. Então, o torque é isso, tá? A eficiência da força para produzir rotação, que eu falei para vocês. Um eixo de um motor, ele apresenta um torque que equivale à quantidade de movimento que esse equipamento dispositivo consegue realizar em torno do eixo. Se for o motor de um carro, por exemplo, você tem um eixo de vira-brequim, onde está ligado as válvulas e o pistão, e aí esse eixo, quando você liga o motor, roda, esse eixo faz o pistão subir e descer dentro do bloco do motor, que vai comprimir o combustível e fazer ele explodir. E essa explosão faz com que ele suba novamente, depois o eixo empurra ele para baixo, comprime, explode de novo, e aí o motor vai ficar funcionando, gerando movimento, explodindo a mistura de gasolina com o ar dentro do bloco do motor e fazendo o motor movimentar. Se for um motor elétrico, você tem um sistema mais complexo, que nós iremos estudar no terceiro ano. Você tem uma corrente elétrica, uma bobina de indução magnética, o campo magnético interfere no campo elétrico, e aí a movimentação de cargas e de polos magnéticos vai fazer com que esse eixo gire, e a depender do equipamento, ele também pode fazer subir e descer, ou simplesmente girar o motor em torno de um eixo. Novamente, nós teremos torque, tá? Então, essa eficiência da força em produzir rotação é o nosso torque ou momento da força. Ela é tanto maior quanto maiores forem, suas intensidades, a intensidade da força, claro, e a distância entre a reta que separa o eixo da força, denominada linha de ação da força, tá? Então, a distância de onde é aplicada a força até o ponto fixo
também influencia no torque. Quanto maior for essa distância, maior vai ser o valor do torque, tá? E se o torque é grande, significa que a força é pequena, tá? A eficiência é muito grande do torque em relação àquela força, tá? Então, existe uma fórmula para a gente calcular o torque. O torque ele é diretamente proporcional à força e à distância que separa o ponto de aplicação da força e o equilíbrio, tá? O centro do corpo e a posição que você está aplicando essa força. Essa distância aqui ele chamou de B, tá? Mas na maioria dos livros você vai encontrar M ou MO, que é o momento da força, que representa o nosso torque, é igual a força vezes deslocamento, distância, ou X ou D, que é a distância do ponto que você está aplicando a força até o ponto fixo. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Isso daqui é meio complicado. Deixa eu dar um exemplo mais simples para vocês entenderem aí isso que eu estou falando. Espera aí. Vamos ver aqui. Eu estou no quarto da minha filha, mas eu vou posicionar aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui se a gente consegue mostrar aqui para vocês. Assim vocês conseguem me ouvir sem o microfone que eu estou sem o fone? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Preste atenção na porta do quarto, tá? A porta do quarto, eu vou estar ali, vocês estão visualizando a porta do quarto? Deixa eu Sim. melhorar aqui a luz. Olha só, a porta do quarto, ela também apresenta um torque. Por quê? Porque ela tem pontos fixos, tá? Quais são os pontos fixos da porta? São as dobradiças, ó. A parte que liga a porta aqui na parede, no batente. Então, quando eu abro a porta, ela gira em torno da dobradiça. Se não tivesse a parede, ela dava um giro de 360 graus. Só que como ela tem a parede aqui, ela só pode abrir aqui um ângulo de 90 graus. Mas existe um torque aqui, tá certo? Agora, eu pergunto para vocês, é mais fácil eu abrir a porta pela maçaneta ou eu abrir a porta empurrando a porta pelo meio da porta? O que vocês acham? Por que a maçaneta, vou mudar a pergunta, por que a maçaneta é colocada na extremidade da porta? Por que a maçaneta não é no meio da porta, por exemplo? Ou você podia ter até a fechadura aqui, mas um puxador no meio da porta. Por que não é colocado no meio? Por causa do torque, tá? Eu disse para vocês que o torque, ele depende da distância, a posição de equilíbrio. Então, se eu abro a porta pela maçaneta, a maçaneta está mais distante da dobradiça, do ponto fixo. Eu tenho que aplicar uma força menor. Se eu tento abrir a porta pelo meio, empurrando a porta no meio, eu vou conseguir abrir a porta. Porém, eu vou aplicar uma força muito maior, certo? Então, é muito mais leve eu abrir a porta aqui do que eu abrir a porta empurrando a porta aqui pelo meio ou fechar empurrando pelo meio. Eu aplico uma força maior quando eu aproximo o ponto de aplicação do ponto fixo, que no caso da porta é a minha dobradiça, tá? Então, o torque é exatamente isso. Se eu pego o ponto fixo, vamos supor que o ponto fixo seja O, tá? Se eu aplicar a força aqui, aqui seria a dobradiça, aqui seria a maçaneta. Se eu aplicar a força aqui, esse corpo ele vai girar mais fácil. Por quê? Porque eu estou aumentando a distância. Se eu aumento a distância, eu aumento o torque. O torque é a eficiência da força. Se eu empurrar pelo meio da porta, é como se eu pegasse essa força e aplicasse por B aqui, ó. Imagine que aqui seja o ponto fixo. Se eu empurrar por B, eu vou conseguir fazer esse corpo girar? Vou. Porém, eu vou ter que aplicar mais força, porque o torque, a eficiência da força diminuiu, já que eu diminuí a distância. Então,
Se eu aplico menos força, eu tenho que aplicar uma distância maior para poder promover o mesmo torque. Porque o torque ele é proporcional à força e à distância. Então, se a força for pequena, o torque é pequeno. Se a força for grande, eu aumento a eficiência, o torque vai ser grande. Mas o objetivo é o quê? Diminuir a força. Então, quanto mais distante eu aplicar a força em relação ao ponto fixo, menos força eu tenho que aplicar para poder ter mais eficiência. Por isso, desculpe, que a maçaneta da porta ela é colocada na extremidade, o puxador. Você vai empurrar com mais facilidade, abrir e fechar a porta com mais facilidade do que se você tivesse empurrando a porta pelo meio. Beleza? Conseguiram entender? Sim, professor. Outro exemplo para finalizar e vocês entenderem melhor essa questão de torque. Tá? Eu consigo melhorar a eficiência da força aplicando a uma distância maior do ponto fixo. Quanto mais distante do ponto fixo, maior vai ser a eficiência da força. Por exemplo, todos vocês já viram uma pessoa, um borracheiro, trocando um pneu de um carro, né? Ou o pai de vocês, ou alguma pessoa na estrada quando vocês viajam. Ele usa uma chave de roda pequenininha, coloca lá na roda do carro e folga as porcas que prendem a roda do carro para poder trocar o pneu. Você já viu o cara trocando um pneu de caminhão? Vocês já viram? Alguém já viu aí? Não? Qual é a diferença? O cara pega a chave de roda também e coloca lá na roda do caminhão. Só que ele chega com um cano de ferro e acopla na chave de roda e puxa com aquele cano de ferro. Por quê? Porque quando ele acopla o cano na chave de roda, ele aumenta a distância da porca que ele quer folgar. E aí ele vai ter que aplicar menos força para poder folgar a roda do caminhão. Porque a roda do caminhão é maior, ela tem um aperto maior. Então, com a chave de roda, ele provavelmente não vai conseguir, sem acoplar esse cano, folgar esse parafuso, essa porca. Então, ele bota um extensor, aumenta a distância em relação à porca, e aí ele vai fazer menos força e vai conseguir folgar ou apertar melhor esse parafuso da roda do caminhão. Isso daí é que é o nosso torque. Beleza? Entenderam isso aí? Alguma dúvida, meu povo, sobre o que a gente falou hoje? Então, beleza. Deixa eu explicar para vocês. Isso daí é só a introdução desse nosso conteúdo. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o cálculo desse torque, tá? Que é a parte mais importante aí, o torque. O resto vocês já viram, que é através de vetores, a questão da resultante igual a zero. Então, não tem muito mistério, mas a gente vai exemplificar para vocês também. Vou passar outros exemplos e aí a gente vai continuar esse conteúdo. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se quiserem perguntar, ainda tem um minutinho aí. Se tiver alguma pergunta em relação a isso, pode perguntar agora. Ou então, manda um WhatsApp para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder essa ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Tá? Mesmo que seja relacionado com outro conteúdo. Beleza? Então, galera, obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Certo? Valeu, bom dia a todos. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Amanhã não esqueça de ver lá a atividade, tá? Valeu, tchau, tchau.